Olá, então agora vamos falar sobre cristalino e seica medular. A gente está no bloco 4 de anatomia. Essa é uma aula mais curta, mas bem interessante. Primeiro começando com o cristalino. O cristalino ele tem forma de grão de lentilha ou lenticular, né? Ele tem uma face posterior mais convexa. Ele tem o seu diâmetro de 4 milímetros por 4 de espessura, sendo que esse diâmetro ele pode aumentar em 1 milímetro com reflexo da acomodação. Ou seja, ele tem um poder de aumentar o seu poder refrativo de 20 para 30 dioptrias, ou seja, ele pode aumentar em 10 dioptrias no processo de acomodação. Índice de refração de 1,4, que é importante saber, pois é frequente essas perguntas em prova do CBO. E a gente pode ver por essas fotos aqui que na sua porção anterior ele tem uma camada de células epiteliais e ele é dividido em cápsula anterior, cápsula posterior, o epitélio, né, do cristalino, as fibras cristalinianas que formam o córtex e o núcleo do cristalino. Eu costumo falar com os residentes assim, em aula prática que a gente pode pensar no cristalino como se fosse um abacate, né? Tem a casca, que é a cápsula, tem o material de dentro, que seria o córtex, e o núcleo, né, que seria a semente do abacate, né, aquele núcleo de dentro, que seria o núcleo propriamente dito do cristalino. Fica um pouco mais fácil da gente mentalizar dessa forma. E lembrando que o cristalino, ele tem uma comunicação com o corpo ciliar através das ônulas, né? A zônula de Zinn. Então, através dessa zônula, há uma contração aqui desse músculo ciliar. Quando esse músculo contrai, ele relaxa a zônula de Zinn e o cristalino consegue aumentar a sua convexidade, passando, às vezes, até para 30 dioptrias no processo acomodativo. Histologicamente, então, a gente tem a cápsula do cristalino, né, que é um envoltório, como se fosse a casca do abacate, né, e a composição são fibrilas envolvidas por uma matriz de glicoproteínas e glicosaminoglicanos. Ela é mais fina nos polos anteriores e posteriores, mas ela é ainda mais fina posteriormente, ou seja, é justamente na região que a gente quer preservar na cirurgia de catarata, é o local onde ela é mais fina. E isso é surpreendente porque apesar dela ser muito fininha, nós conseguimos fazer a cirurgia de facoemulsificação preservando essa cápsula posterior, e ela tem uma propriedade elástica, o que é muito importante na hora da acomodação para alterar o formato do cristalino. Esse epitélio anterior do cristalino, ele está presente apenas na sua face anterior e no equador do cristalino. Ele nada mais é do que uma monocamada com 1.200 a 2.300 células, e essas células elas têm conformações cuboidais que vão mudando a sua forma à medida que se aproximam aqui da zona germinativa, ou seja, do equador do cristalino. Nessa região, essas células sofrem um alongamento para formar as fibras cristalinianas. Então, é uma modificação do epitélio do cristalino. Então, aqui a gente tem o epitélio e aqui a formação das fibras que começam a perder os seus núcleos, e à medida que essas fibras vão se formando, elas vão tendo essa conformação paralelas, né, concêntricas, formando então o córtex cristaliniano. Então, as fibras cristalinianas, elas são acelulares, isso também ajuda a dar transparência ao cristalino, né? O núcleo e o córtex são formadas por fibras imersas em substância amorfa. O que são essas substâncias amorfas? O cristalino ele tem uma composição principal de água. 65 a 70% do cristalino é formado por água. O restante de proteínas e os vitaminas. E nesse núcleo a gente tem a formação de um núcleo que é formado na vida fetal e que é composto por dois Ys, o Y anterior e posterior, que estão lá no núcleo embrionário, no núcleo fetal. As fibras mais superficiais, elas vão se entrelaçando ao redor dessas suturas e elas são formadas ao longo de toda a vida.
Então, o cristalino, ele é o único órgão do corpo, junto com a cartilagem auricular e com a membrana de DCME na córnea, que cresce ao longo de toda a vida do indivíduo, tá? O cristalino, então, ele é sustentado por essa zônula, né, que se liga aos processos ciliares, né, e essa zônula ela é constituída principalmente por elastina, né, não tem colágeno aqui na zônula, ela é formada por elastina, isso também é frequente questão de prova. E quando o músculo ciliar contrai, a gente tem uma tendência a achar que essa zônula estica e que o cristalino diminui o diâmetro, mas não é isso. Quando o músculo contrai, há um relaxamento dessas fibras que vai aumentar a curvatura do cristalino e diminuir o seu raio. Com isso, a gente tem o processo de acomodação. Eu quis colocar aqui uma cirurgia de catarata para ilustrar um pouco a anatomia do cristalino, mas antes de soltar o vídeo, eu queria que vocês pensassem uma coisa. Vamos pensar então que a gente está olhando o olho de cima, né, que é a visão que a gente tem no microscópio, e vamos pensar no cristalino como um abacate, para ficar mais fácil de entender. Qual que é o processo da cirurgia de catarata? Primeiro, eu tenho que abrir uma tampa na casca desse abacate. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de capsulorhexis. Eu tenho que tirar uma tampinha dessa casca para eu ter acesso a todo o conteúdo do abacate, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui em primeiro lugar. Só que essa cápsula, por ser transparente, a gente geralmente cora ela com azul de tripã. Então, vocês vão ver aqui na cirurgia que antes de retirar essa tampinha na casca do cristalino, ou seja, na cápsula anterior do cristalino, eu coloco um corante que chama azul de tripã, que vai me fazer visualizar essa cápsula com mais facilidade. Uma vez aberta essa tampinha, aí eu vou proceder com com a hidrodissecção e hidrodelineação. O que é isso? Eu estou jogando um jato de água ali dentro da cápsula do cristalino, e essa água vai fazer, na verdade é soro, né, gente? Mas eu tô falando assim para ficar mais fácil de entender. Esse soro vai fazer descolar todo o córtex do cristalino e deixar esse cristalino solto, com o córtex e o núcleo, para ele ser todo aspirado pela caneta de faca emulsificação. Então, a hidrodissecção e a hidrodelineação é essa separação do córtex e do núcleo do cristalino da cápsula, ok? Porque eu quero que essa cápsula, ela fique. A casca do abacate tem que ficar, eu tenho que tirar só o que tem ali dentro. Então, é uma forma de descolar esse conteúdo. Pois bem, procedido a hidrodissecção e a hidrodelineação, e aí eu vou fazer a chamada quebra do núcleo. Eu vou mostrar isso tudo aqui, mas é porque eu estou explicando antes para vocês entenderem. Vou quebrar esse núcleo que é duro, eu vou partir ele no meio, vou separar ele para minha caneta de faca emulsificação ter um trabalho menor para aspirar, e junto com a caneta eu uso o gancho fazendo facochope, ou seja, quebrando esse núcleo em vários pedacinhos, ajudando o ultrassom da caneta para eu conseguir comer todo esse núcleo com a caneta de faca emulsificação. Só que a gente sabe que o cristalino ali dentro não tem só o núcleo, o abacate não tem só o núcleo, e aquela massa verde, né, que é o que a gente come do abacate, aquele córtex, né? E isso a gente tem que aspirar depois que acabou de comer o núcleo, através ou com a sonda, né, com a IA, ou com uma caneta de aspiração. Então, retirar esses fragmentos de córtex que ainda sobram ali. Então, vamos ver o vídeo para a gente entender melhor? Então, é só uma forma meio didática para vocês entenderem como é que é a cirurgia de catarata. Isso é uma cirurgia minha, o paciente concedeu, né, esse vídeo, né? E aqui eu tô fazendo a incisão na córnea, tô colocando o azul de tripã, tá? Para corar a cápsula anterior, só para me facilitar enxergar melhor essa cápsula. O viscoelástico é uma substância que a gente coloca para refazer a câmara anterior do olho, às vezes dá bolhas, a gente tira essa bolha para facilitar a visualização. Aqui eu estou entrando com essa agulhinha que a gente modifica, faz o chamado cistítimo, e eu estou abrindo a tampinha do meu abacate. Ó, eu estou tirando a cápsula anterior do cristalino, estou fazendo essa abertura aqui na cápsula anterior, que é por onde eu vou acessar todo o conteúdo do meu cristalino com a caneta. Pronto. Aqui então a cápsula vai embora do olho, eu fiz já meu buraquinho ali, que chama capsulorhexis.
Agora eu tô fazendo uma hidrodissecção e hidrodelineação, injetando o soro debaixo dessa cápsula para separar todo esse conteúdo do cristalino. Injetando um pouquinho de visco para refazer minha câmera. Então agora eu vou fazer a minha incisão acessória, que a gente chama de side port, porque eu quero ajudar com o meu gancho a quebrar o núcleo do cristalino. Então aqui eu tô com a caneta, quebrando o núcleo do cristalino, fazendo um sulco nesse núcleo, e depois eu ajudo com o próprio gancho a quebrar esse cristalino, núcleo, em duas partes, duas metades, né? E aqui já começo a aspirar a primeira metade, ajudando com o meu gancho tanto a direcionar as massas quanto para quebrar o núcleo. Então, ó, aspirando todo o núcleo do cristalino, vou rodar a segunda metade, pego o núcleo, tô quebrando, fazendo Photoshop. Então, estou comendo aqui toda a região do núcleo e vocês podem notar que quando eu acabar de comer todo o núcleo do cristalino, ainda vai sobrar ali o córtex, né? Que são aquelas, é como se fosse a massa do abacate, né? Então, eu vou com uma aspiração, né? Eu conecto o aspirador a uma seringa de 20 e vou aspirando essas massas cristalinianas, né? O córtex cristaliniano que sobrou com essa aspiração, tá? Ela tem um orifício que é onde sai soro, então, porque se a gente só aspirasse, essa câmera ia ficar murcha o tempo todo. Então, essa cânula, ela sai soro por aqui e eu aspiro por esse orifício central. Estou injetando um pouquinho mais de visco, que agora eu vou ampliar um pouco a minha incisão para eu colocar a lente intraocular. Então, aqui o injetor da lente, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da incisão que foi feita, a lente ela vem dobrada e ela abre dentro do olho do paciente. E aqui eu colocando a lente dentro do saco capsular, que é onde eu quero que ela fique. Então a lente ela fica abraçada ali dentro da cápsula, né? A gente chama de saco capsular e esse é o aspecto final. Ok, então fechamos o cristalino, né? O cristalino não tem muita coisa a se falar, a não ser isso. E vamos entrar na parte de seio camerular. Gente, seio camerular é só para vocês terem uma noção, porque vocês também vão ter muitas aulas de seio camerular quando entrarem no módulo de glaucoma. Isso vai ser dado com mais detalhes. Então, é só para vocês terem uma noção aqui das estruturas que compõem o seio camerular e como é que esse humor aquoso ele é drenado. Então vamos ver aqui. Aqui a gente tem um corte que mostra o desenho esquemático, né, do seio camerular, né, que é por onde é drenado o humor aquoso. Então vocês podem notar aqui que a íris, nessa porção ciliar aqui, a última ondulação da íris ela é chamada de orla de Fuchs. E a gente tem aqui a primeira estrutura do ângulo írido corneano ou do seio camerular, que é a faixa ciliar. Essa faixa ciliar, ela tem coloração cinza ou marrom e é por onde a gente consegue visualizar fibras do músculo ciliar, as fibras longitudinais do músculo ciliar através do ângulo, tá? A segunda estrutura do ângulo é o esporão escleral, que é como se fosse uma indentação da esclera para dentro desse ângulo. É como se eu tivesse a esclera fizesse um ângulo e esse polegar fosse o esporão escleral, que a gente vê como uma faixa branca no exame de gonioscopia, tá? E ela é uma estrutura importante para sustentar as fibras longitudinais do músculo ciliar. A gente vai ver isso na parte que a gente for estudar o corpo ciliar, tá bem? Aí a gente entra no trabeculado. O trabeculado, ele tem duas porções. Ele tem a porção pigmentada e a porção não pigmentada, tá? E também, se a gente for ver microscopicamente esse trabeculado, a gente tem três porções interessantes de saber. A primeira, que é a mais interna, é que eu tô dentro do olho, por isso que a gente fala interna, tá bem, gente? Aqui eu tô dentro da câmara anterior do paciente. Então, a mais interna é a porção o trabeculado uveal. Depois a gente tem o trabeculado cornoescleral, que é o intermediário,
E depois o trabeculado, que a gente chama de porção justa canalicular, que é a região do trabeculado de maior resistência à passagem do humor aquoso, porque aqui eu tenho uma dupla camada de células endoteliais que vão formar a parede interna do canal de xilema, que é por onde a gente tem a drenagem do humor aquoso, tá? Então falamos do trabeculado e aqui a gente tem a linha de Schwalbe, que corresponde com o final da córnea, tá? O final da DCM, que é a última estrutura histológica da córnea. Então, esse ângulo ele pode ser visto através de uma lente de gonioscopia. Essa lente de gonioscopia tem espelhos que refletem a imagem do ângulo írido corneano. E a gente consegue ver claramente aqui a íris, né, a porção ciliar aqui do ângulo, o esporão escleral como uma faixa branca, o trabeculado pigmentado, o não pigmentado e a linha de Schwalbe aqui, ó. Eu não sei como é que vai ficar o slide para vocês aí, mas só para vocês saberem que a linha de Schwalbe é realmente muito difícil de se visualizar no ângulo. Às vezes ela tá bem delimitada como nessa foto, mas nem sempre é tão fácil assim de ver. E por que é importante a gente ver esse ângulo? Porque tem uma modalidade de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, que há uma posição da raiz da íris sobre esse ângulo que não permite que esse humor aquoso seja drenado adequadamente. Então, quando a gente vai fazer a gônio de paciente, a gente tem várias classificações em relação à abertura do ângulo írido corneano. Essa classificação aqui é a classificação de Schaeffer, que é a mais famosa delas. Eu não sei se há alguma mais atual, né, porque não é realmente a minha especialidade, mas a gente pode ver que aqui a gente tem um ângulo aberto de 3 a 4 cruzes, ou seja, eu consigo ver o corpo ciliar e o esporão escleral. 2 cruzes seria um ângulo que a gente consegue ver só a partir do trabeculado. Uma cruz seria um ângulo que daria para ver só a partir da linha de Schwalbe. E fechado é quando nem Schwalbe eu consigo ver, que tem um contato da íris com a córnea. Então essa é a famosa classificação de Schaeffer. E com a lente de gônio a gente consegue então fazer esse exame, né, visualizando o ângulo írido corneano, e também através dos outros espelhos a gente consegue ver a extrema periferia da retina, tá bom? Essa é a lente de Goldman, né, de 3 espelhos, que é muito usada tanto pelo pessoal do glaucoma quanto pelo pessoal da retina, e a gente consegue ter esses 3 espelhos com essas 3 finalidades diferentes. Então encerramos aqui a parte de cristalino, de seio camerular, e com isso a gente finaliza o curso de anatomia, né? Espero que vocês tenham aprendido muito. Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo meu e-mail.